Oi, eu sou a Tamires e aqui é o canal Lendo com Calma. Olha o tamanho desse livro, gigante, né? Aqui nós estamos falando de Os Miseráveis, do Victor Hugo, um livro de mais de 1.500 páginas. Você olha para esse tamanho de livro e você já pensa, meu Deus, por que eu leria um livro desse tamanho? Então a gente vai seguir a trajetória do Jean Valjean. Ele nos é apresentado a partir do momento que ele é libertado da prisão. E aí ele fica preso, né, durante 17 anos. O motivo que ele foi preso foi porque ele roubou um pão. Claro, a prisão dele de imediato não foi de 17 anos, aumentando, né, o tempo de prisão dele devido ao mau comportamento dele, porque de início ele ficou um pouco revoltado, e aí ele foi libertado, porém ele tem aí um passaporte. Esse passaporte diz que ele é um ex-presidiário, e quando ele passa por uma cidade, ele tem que apresentar esse passaporte na cidade. Então ele apresenta esse passaporte lá na cidade, informando que ele é um prisioneiro, que é um ex-prisioneiro. Nesse passaporte está explicitamente dito que ele é perigoso, perigosíssimo. Então, a partir do momento que ele chega, né, em qualquer vila, comunidade, e ele apresenta esse passaporte à prefeitura, todos da cidade, né, através do boca a boca, acabam descobrindo que ele é um ex-presidiário, que ele é perigoso, e as portas se fecham para ele. Ele tem um dinheirinho ali, dos trabalhos que ele fez dentro da cadeia, mas ainda assim, ele não consegue abrigo, ele não consegue comida, ele não consegue viver como um cidadão, por ele ser um ex-presidiário. Aí o Jean Valjean sai, ele vai para a cidade de Digne. Lá na cidade de Digne acontece a mesma coisa, batem na porta, né, na cara dele, lhe negam abrigo, e ele fica, né, desesperançado. Aí ele tá lá deitado num banquinho lá na praça, e uma senhora passa e fala assim, você já bateu naquela porta? E aí ele faz isso. E realmente o bispo o convida para entrar, oferece o jantar, o mesmo jantar que ele vai jantar. Ele percebe ali na mesa do jantar que o bispo tem, né, alguns talheres de prata, uns castiçais de prata, e ele fica pensando, mas e se eu roubar, né? Se eu roubar esses castiçais, se eu roubar essa prataria toda? E aí ele fica naquela briga interna, se ele cede ou não cede a tentação de roubar, se ele cede a tentação de ser o que ele vem sendo durante todos esses últimos anos, o que as pessoas vêm dizendo para ele que ele é uma pessoa perigosa, que ele é um ladrão, que ele não tem ética e tudo mais. E no final, infelizmente o monstro acaba vencendo e ele rouba, né, os castiçais, aí a prataria lá do bispo e foge. Logo, ele é capturado pela polícia, que o encontra com aquela prataria e desconfia dele e retorna aí à casa do bispo. Só que o bispo, ele pega e fala assim que não, que ele deu aqueles castiçais, aquela prataria, para o Jean Valjean de presente. Na verdade, ele leva só os talheres, né? E aí o bispo fala, não, você esqueceu os castiçais. Ele vai lá e pega os castiçais que faltavam, né? Que ele estava lá guardando, e dá para o Jean Valjean e fala, não, é dele, eu dei de presente, deixa ele ir. E nisso o Jean Valjean sai, né, totalmente desnorteado. Ele fica pensando sobre várias maneiras de que o bispo poderia ter se vingado dele, ter colocado ele de novo atrás da prisão, porque o bispo tinha um poder ali da vida dele naquele momento, e o bispo escolheu omitir, né, para a polícia que ele tinha roubado e falou que foi de presente. Isso mudou totalmente ali a vida do Jean Valjean. Desse momento em diante, ele já muda, né, o pensamento dele, e ele já pensa em ser uma pessoa tão boa quanto o bispo de Digne. Então, o bispo de Digne vira o ideal dele, a idolatria dele. E aí ele vai para uma outra cidade, uma cidade próxima, eu não me lembro exatamente o nome da cidade, mas era alguma coisa com F. Acontece um incêndio lá na cidade, então ele não precisa apresentar, acaba que ele não apresenta o passaporte dele, porque por causa desse incêndio ele acaba entrando lá na casa, salva, né, umas pessoas, e ele se torna o herói, né, dessa cidade, porque ele ajudou a salvar essas pessoas, e ele nunca apresentou o passaporte dele lá na prefeitura. Então ninguém sabe que ele é um ex-presidiário nessa cidade. E aí tem, né, um passar de anos, né? Nesse passar de anos, a gente descobre que ele se tornou um senhor super respeitável, conhecido como o senhor Madeleine. E o senhor Madeleine é um senhor responsável, extremamente respeitável, um senhor que é dono, né, de uma fábrica que dá bastante lucro lá para a cidade. Há uma explicação de todo o material que essa fábrica faz. Então, a cidade toda, ela é próspera ali naquela cidade devido àquela fábrica que pertence ao senhor Madeleine, que posteriormente também é nomeado como prefeito da cidade.
né, de tão, assim, prestígio que ele tem. E ele é uma pessoa muito respeitável, faz muita caridade, né, vive de uma forma muito simples, muito reclusa, e claro, isso desagrada total as pessoas, porque elas têm muita curiosidade para saber do passado dele. Então, ele tem, né, um certo respeito da cidade, mas ao mesmo tempo, né, todo mundo tem meio que assim um pezinho atrás com ele. Aí a gente conhece o Javert, que é o inspetor de polícia dessa cidade. Ele nunca simpatizou com o Jean Valjean. Ele ficou com aquela impressão que já conhecia o Jean Valjean de algum lugar, mas não conseguia se recordar de onde. A gente é apresentada a Fantine e ela se engraça com esse rapaz e, infelizmente, esse rapaz vai embora e a Fantine descobre que ela está grávida. E como é que ela vai criar uma criança, né? Uma mãe solteira nesse mundo. Claro, ela não conseguiu manter aí a criança durante bastante tempo. Quando a filha dela, né, que se chama Cosette, aí a Cosette, ela tem isso em torno de seus 4 anos, mais ou menos. A Fantine resolve, depois que ela não consegue mais se manter em Paris com a criança, ela resolve voltar para a cidade dela, né, lá no interior da França, que coincidentemente é a cidade que o Madeleine é o senhor prefeito. E ela vai para essa cidade e ao caminho dessa cidade ela conhece os Thénardier. E aí ela vê, né, a mãe Thénardier cuidando das 2 filhas, as filhas muito bem arrumadas, limpas, e ela se ilude com aquilo e resolve deixar a filha dela lá, vai pagar uma pensão. Os Thénardier têm uma taverna, e nessa taverna, né, as pessoas ficam lá como uma pousada também, então as pessoas tanto se alimentam lá, também passam a noite, então eles vivem disso. E se faz um acordo, né, entre a mãe e o pai, né, dos Thénardier, que eles vão cuidar da Cosette, enquanto a Fantine vai aí ganhar o pão dela em outra cidade. Esse seria o acordo, né? Mas com o passar do tempo a gente vai perceber que a Cosette sofre muito, e os Thénardier eles vão explorando a Fantine ao longo dos anos, né, falando que a menina precisa disso, a menina precisa daquilo, e vão aumentando, né, os valores que ela tem que pagar. E a Fantine tá lá, na outra cidade, ela chega na outra cidade, que é a cidade de Sir Madeleine, consegue, né, entrar lá como uma das costureiras, né, dentro lá da fábrica do Madeleine, porém, uma das supervisoras percebe que, assim, com certa frequência, né, a Fantine vai até a prefeitura e escreve cartas, e ela fica curiosa sobre aquilo, vai pesquisar, e acaba descobrindo, né, que a Fantine tem um filho, né, fora aí de um relacionamento que ela não é casada, tem filho, e ela acha isso um escândalo, né, e pra época era um escândalo, né, até hoje em dia, nem, não tanto como naquela época, mas dependendo aí do país, e aí ela perde o emprego dela. A Fantine se vê, né, numa situação extremamente ruim, né, porque ela tem que continuar pagando para os Thénardier cuidar da filha dela, e ela acredita que a filha dela está sendo bem cuidada, e cada vez mais os Thénardier vão pedindo mais dinheiro, a menina ficou doente, precisa de mais dinheiro para remédio, a menina precisa de mais roupa, a menina disso, aquilo, senão a gente bota ela na rua. E a Fantine vai ficando desesperada, e o dinheiro não tem de onde vir dinheiro, porque ela perdeu o emprego, aí ela começa a costurar recebendo menos, e aí ela vai tirando, ai, não preciso de cobertores no inverno, ai, não preciso de vela para poder enxergar para costurar, né, e ela vai tirando tudo, ai, só preciso de uma refeição durante o dia, até que chega um momento que não tem mais de onde ela tirar, e ela acaba vendendo o cabelo, ela vende os dentes, para poder conseguir pagar os Thénardier, enfim, ela teve que vender o corpo dela, né, aí ela vai para prostituição, infelizmente. E quando ela chega nessa parte, você vê aquela mulher que era tão linda, né, porque durante toda a narrativa ali do livro, o Victor Hugo deixa, né, bem claro pra gente que a Fantine era muito bonita, que ela tinha um cabelo lindo, né, e os dentes, e que ela teve que se desfazer de tudo isso para poder alimentar a filha dela. E na verdade a filha dela não estava sendo alimentada. Isso vai dando um ódio na gente, porque os Thénardier maltratava muito a filha dela, batia, deixava no frio, não dava comida suficiente, vestia a menina com trapos, e não dava amor nenhum para ela. Ela era tratada como uma empregada na casa deles. Empregada não, empregada recebe, né? Ela era uma escrava, não tem outro nome para isso. E aí é muito triste, você vai vendo essa parte da leitura e você vai se condoendo com cada parte, assim,
que a Fantine vai perdendo, cada parte do corpo dela que ela vai perdendo, você vai sentindo essa perda. Nisso, o Victor Hugo, ele é incrível. Ele consegue descrever cada sentimento ali através das palavras muito, ele não precisa florear, não precisa colocar, envelopar aquilo dentro de um monte de palavras, não. Eu acho que ficou bem assim. Quando ele é direto, né, que em alguns momentos ele é direto, quando ele é direto, o texto fica lindo, fica incrível. E aí, chega o famigerado momento em que a Fantine não tem mais nada para vender além do corpo dela, só que ela adoece. Nesse momento em que ela fica doente, ela tem um encontro com o Javert, né, que ela estava fazendo ela estava ali, né, no ponto dela de prostituição, e um cavaleiro achou que era de bom tom jogar neve nela, e ela acaba se desentendendo com esse cavaleiro, e o Javert estava passando no momento e a leva presa. Por uma coincidência, né, o Madeleine estava lá e ele acaba, né, intervindo pela Fantine, e a Fantine xinga ele, porque ela acha que ela perdeu o emprego por causa dele, e na verdade ele nem estava ciente sobre a perda de emprego, e depois ele fica sabendo que ela perdeu o emprego indiretamente por uma funcionária dele, por isso que a vida dela tá tão ruim, né, por várias coisas, né, porque eu acho que mesmo que se ela tivesse continuado trabalhando lá, ela não conseguiria pagar os Thénardier, porque os Thénardier eram um poço sem fundo, eles não paravam de pedir mais e mais e mais e mais dinheiro dela, então realmente não tinha o que fazer. E aí ela acaba, né, contando a história dela, contando que ela tem a Cosette, que a Cosette está lá na casa dos Thénardier, e você chega aí, gente, já estamos em umas 500 páginas lidas, tá? Umas 400 e tantas, mais ou menos. E aí chega nessa parte, você já tá, meu Deus, alguém vai lá, resgata essa criança, por favor. E você tá com ali o coração na mão, querendo que a Cosette seja, né, libertada daquele sofrimento todo dela. A Fantine, né, tá nas últimas, gente. O Madeleine tem um embate aí com o Javert, um embate muito importante, porque até então o Javert, ele tinha um certo respeito pelo Madeleine, por ele ser o prefeito, né? Apesar dele ter, né, as suas ressalvas, ele ainda mantinha esse respeito. Mas a partir desse embate que os dois têm sobre a questão do Javert achar que a Fantine tem que ser presa e o Madeleine não achar que ela fez nada demais e acaba libertando ela, passa por cima, né, do Javert, liberta a Fantine tá muito doente, ela vai direto pro hospital e tal, e lá o médico já diz que ela tá nas últimas, e o Madeleine, ele já se vê, né, meu Deus, eu preciso ajudar essa mulher, eu preciso fazer com que ela pelo menos veja a filha dela, né, antes dela morrer. Ele se sente culpado por ela ter perdido aquele emprego dela, e também vai toda aquela questão de que ele quer ser tão bom como o bispo de Digne. Você percebe mais isso nessa parte da leitura, né? Só que o Javert tá puto. E aí ele vai atrás, né, de informações sobre o Madeleine. Ele quer saber quem é o Madeleine, porque ele tem, né, essa coisa de que ele conhece essa pessoa, mas essa pessoa não é quem diz ser. E aí ele descobre que o Madeleine é o ex-presidiário Jean Valjean, e ele já anuncia, denuncia, e já vem com tudo para poder prender o Madeleine, vem que nem uma besta para poder prender o Madeleine, só que o Madeleine, ele tem que ir lá buscar a Cosette, e a gente tá aqui, meu Deus, ele tem que buscar a Cosette, porque ele tem que salvar a Cosette, mas não dá tempo, né, quer dizer, o Javert prende ele, e aí depois, enquanto ele tá lá detido pelo Javert, chega um memorando informando que lá numa cidade lá do interior também, um outro cara foi preso. Esse cara vai ser enforcado, porque ele é o ex-prisioneiro Jean Valjean, que estava já dado como foragido devido àquele roubo que ele fez lá com aquela criança, que ele roubou sem querer a moeda da criança, e tinha sido denunciado lá, e ele deveria ser preso de novo. E esse homem seria, né, preso, provavelmente seria perpétuo. E aí, o Jean Valjean, ele começa de novo com aquele dilema ético, se ele deve ou não se apresentar à justiça, mostrar quem ele é, se ele vai deixar uma outra pessoa, né, ser preso lá no lugar dele. E aí ele resolve que, apesar do Javert ficar puto, né, de ter que soltar o Madeleine, mas como outra pessoa, né, apresentou lá na cidade que outra pessoa é o Jean Valjean, então ele acha que ele tá equivocado, mas ao mesmo tempo ele acha que ele tá certo. O Jean Valjean fica nesse dilema, se ele vai buscar Cosette ou se ele vai, né, salvar esse cara lá na outra cidade. E a gente fica
daquele jeito. Mas no final, ele vai lá na outra cidade, se apresenta como o ex-prisioneiro Jean Valjean. O pessoal meio que não acredita nele. De imediato, né, o pessoal fica muito assim, besta, e ele é liberado, mas depois, né, posteriormente, ele vai preso e é considerado, né, uma prisão perpétua. Enquanto isso, a Fantine morre, sem ver a Cosette. Essa é uma das partes mais tristes do livro. Você realmente gera ali, nutre uma esperança de que a Cosette vai chegar a tempo de ter esse reencontro com a mãe, que até então a bichinha tá lá com os Thénardier comendo pão com Maçã, e ela não tem lembrança, né, da mãe dela. Ela foi deixada muito jovem, muito bebê. E aí é o fim da primeira parte do livro. O Jean Valjean, ele é preso, volta para as galés, agora como um prisioneiro perpétuo. Então ele não vai ser libertado tão cedo. E a Fantine morreu. Ravel, feliz porque prendeu quem ele sempre desconfiou de que estava certo. Tá feliz por isso. O Thénardier tá lá com a Cosette. Agora ninguém mais mandar dinheiro para ele. Na verdade, o Jean Valjean chega a mandar, né, dinheiro para os Thénardier. Antes do preso, ele manda um dinheiro, os Thénardier ficam, podemos pegar mais. A gente inicia a história mostrando o Jean Valjean ali sendo um forçado, né, como eles chamam, perpétuo. E esses forçados perpétuos, eles são obrigados a fazer trabalhos, né? Trabalhos muito pesados, trabalhos que ninguém quer fazer. E eles estão num navio fazendo um carregamento. E acontece de uma pessoa cair no mar e o Jean Valjean, ele vai tentar salvar essa pessoa. Na verdade, a pessoa fica pendurada, né? E ele vai até essa pessoa para poder salvar a pessoa. E aí ele consegue, né, salvar a pessoa, mas ele cai ao mar. Tudo dá a entender de que ele morreu. Aí temos um corte no livro e iniciamos a batalha de Waterloo. E aí, minha gente, é o momento em que você fica com o coração na mão, porque você já tá totalmente envolvido com esses personagens e tem esse corte com a batalha de Waterloo. Então, o que aconteceu? Meu Deus, ele viveu, ele não viveu. Tipo, a narrativa toda te dá a entender de que ele não morreu afogado. Claro que ele fez isso de propósito para se ver livre, né, das galés, porque ele era um perpétuo, não tinha outro jeito de ele sair, a não ser morto. Você tem que ler umas 50 páginas falando sobre a Batalha de Waterloo e você não está nem um pouco interessado. Essa é a grande verdade. Depois, né, dessa Batalha de Waterloo, que tem um pouco de ligação com a história, a gente é apresentado também a um momento chave que ele vai mostrar o nosso senhor Thénardier na guerra também, e que ele acaba salvando, mais por interesse próprio, né, um soldado, e esse soldado ele tem uma certa patente, e ele tem ligação depois mais pra frente com um personagem, torna um dos personagens principais, e aí depois, né, que o Jean Valjean foi dado como morto, ele assume uma nova identidade. E a primeira coisa que ele faz é esconder um tesouro num bosque, né? Ele esconde esse tesouro num bosque, a gente de início não sabe exatamente de onde veio esse tesouro. Depois que a gente descobre que ele foi até o banco, né, lá da cidade onde ele era prefeito, onde ele era senhor Medley, e antes de ser preso, ele sacou toda a quantia, né, dos valores que ele tinha no banco, e ele levou esses valores e enterrou num bosque, porque ele sabia que durante o período que ele estaria preso, ele não teria acesso a esse dinheiro, e quando ele saísse da prisão, se saísse, ele teria que ter como se virar. Então, querendo ou não, desde o momento que ele foi preso novamente, ele já estava arquitetando uma fuga. A gente já percebe que houve um planejamento prévio aí. Ele retorna, né, à cidade onde os Thénardier moram, ele vai resgatar a Cosette. E ele resgata a Cosette, acaba pagando lá os valores exorbitantes que os Thénardier pedem. O Jean Valjean, depois que ele já está com a Cosette, ele resolve se esconder em Paris. A gente tem alguns pormenores. O primeiro pormenor que acontece na cidade é que eles estavam vivendo ali num local. A Vera aparece porque ele ficou sabendo de um boato, um senhor que dava para os moradores de rua muito dinheiro, moedas assim, de ouro e tal. E ele ficou interessado sobre essa história e ele resolve investigar sobre isso e ele se disfarça de morador de rua e quem dá dinheiro para ele reconhece imediatamente que é o Jean Valjean. E aí o Jean Valjean já o reconhece também. E ele já começa, né, a preparar uma fuga, ele e a Cosette, eles vão fugir do Ravel e o Ravel atrás deles. Essa parte, né, da narrativa é muito empolgante, porque a gente vai seguindo as ruas de Paris,
É um pouco cansativo, mas é empolgante ao mesmo tempo. A gente vai seguindo as ruas de Paris, enquanto o Jean Valjean vai fugindo ali com a Cosette no colo. Ai, meu Deus, é tão triste. E aí você vai vendo ali, você vai, meu Deus, ele vai pegar. E o Javert atrás, um embate, os dois ali juntos. E você fala, não, agora lascou. E aí chega um momento ali, uma parte da rua onde ele não tem pra onde ir, porque tem um policial lá na frente, o Javert tá logo atrás, não tem como ir pros lados, porém tem um muro, né, que até então parece que atrás desse muro não tem nada, e ele acaba, né, pulando esse muro com a Cosette, e ele cai num convento. E a gente tem uma quebra na narrativa, porque Victor Hugo vai contar pra gente o que é aquele convento, como aquele convento foi feito, quais são os valores desse convênio, qual é o valor da religião que esse convênio segue. E vai contando toda a história que você desse convênio. São mais de 50 páginas ali. E vou te falar, é cansativo. É cansativo, não tem outra. Bom, depois de passar sobre essa parte toda do convento, a gente descobre que ali nesse convento são irmãs, né? E elas são silenciosas, então só tem mulher ali. E quem é o caseiro desse convento é uma pessoa que o Jean Valjean, quando ele era o senhor Madeleine, lá na cidade de Fafa alguma coisa, ele salvou esse cara, né? Que era um carroceiro, né? E uma carroça tinha caído em cima dele, e esse senhor já nem gostava do senhor Madeleine, também tinha, né, uma desavença com ele, porque ele era o cara mais próspero da cidade antes do senhor Madeleine chegar, e quando o senhor Madeleine chegou, ele deixou esse posto, né, então agora o senhor Madeleine era muito mais que ele tinha uma desavença, né, na mente dele com o Madeleine. E o Madeleine acaba salvando ele dessa carroça, que ele estava, né, para iminente morte, o senhor Madeleine salvou ele. O Jean Valjean, ele não pode estar lá dentro do convento porque ele é um homem. Já tá errado aí. O único homem que tem autorização seria esse caseiro, né, que é esse moço, que aliás foi o Jean Valjean que mandou ele para lá, pra esse convento, né, porque quando ele salvou ele lá da carroça, ele ficou com um problema nas costas, e o Jean Valjean foi e conseguiu esse emprego para ele. E ele é extremamente grato ao senhor Madeleine. Nossa, e ele é extremamente grato a ele. Então ele ajuda, né, o senhor Madeleine, não faz muitas perguntas sobre quem é aquela menina, e ele percebe que a menina provavelmente é filha dele, ou neta, e ele vai ajudar o Jean Valjean. E a forma que eles têm que ajudar, como ele não pode, né, pular o muro de novo, né, para poder entrar pela porta da frente do convento, que seria o correto, mas ele também não pode entrar dentro do convento, porque lá não aceita homens. Ele tem que sair do convento de uma forma. Só para ele sair do convento tem que passar por uma sentinela. E essa sentinela tá sempre ali, então ele não teria como sair a não ser pulando o muro de novo. Mas ele não pode pular o muro porque o Javert continua vigiando a rua por onde ele entrou. Então não é uma porta de saída, não é mais. E ele também não pode entrar pela porta principal por causa da própria segurança do convento. E aí eles ficam sem uma opção de como é que a gente vai sair daqui e tal. E a única forma de sair de lá, que eles conseguem, né, chegar a essa resolução, porque eles têm que tirar a menina primeiro, né, a Cosette, mas como ela é pequena, o caseiro ele logo tem a ideia de colocar ela dentro de um cesto, ele leva esse cesto nas costas e tira ela de dentro do convento. Para depois ser apresentado, vai retornar e ser apresentado como filha dele, e ele vai ser apresentado como o segundo jardineiro lá que vai cuidar, né, do convento, que seria irmão desse caseiro em questão. A única forma, e eles pensando como é que eles vão sair de lá. E aí acontece que naquele mesmo dia morre, né, uma madre lá que ela era muito idosa e ela tinha uma certa, né, reputação, todo mundo gostava muito dela, e as freiras querem enterrar elas ali dentro do convento, não querem que ela seja enterrada lá no cemitério da prefeitura, porque toda vez que morre alguém, a prefeitura manda um médico para testar a morte e também manda o caixão e depois os coveiros para poder retirar esse caixão para que a pessoa seja enterrada lá no cemitério da cidade. Mas elas não querem que isso aconteça. E elas pedem ajuda para esse caseiro. E aí que surge a ideia, né? O Jean Valjean já tem logo a ideia de como ele vai sair do convento e chamar atenção dentro desse caixão. E aí o caseiro, tipo, não, vai dar certo. Por quê?
O coveiro, ele é meu amigo. A gente sempre que tem que alguém morre aqui, porque sempre morre alguém, quando a gente vai enterrar, eu sempre bebo umas com o coveiro. Então, vamos fazer o seguinte: você entra no caixão, sai do convento, né, com o caixão. Quando chega lá no cemitério para enterrar você, quando eles descerem, né, o caixão para a cova, antes de jogarem na terra, eu vou convencer o coveiro pra gente ir tomar umas bebidas, porque ele sempre vai comigo tomar umas bebidas. E nesse momento você aproveita e sai do caixão, fecha tudo bonitinho. Quando ele voltar para poder cobrir o caixão, você já não tá mais lá. Então ele vai cobrir um caixão vazio. Esse era o plano. Tava tudo certo pra não dar certo, né? E não dá certo mesmo. Porque eles até conseguem sair lá, tudo bonitinho, né? A freira lá vai ser enterrada dentro do convento conforme aos que as freiras queriam. Porém, quando eles retiram, né, o Jean Valjean, descobre-se quando chega lá no cemitério que o coveiro mudou. Não é. O que aconteceu com o coveiro? O coveiro morreu. Aí o quê? Gente, essa parte é hilária. Porque você nunca imagina que o coveiro ia morrer. Aí você fala assim, gente, não. E aí o coveiro morreu. Aí o coveiro morre, que era amigo dele. Aí o plano foi para bulufas, né? Como é que ele ia conseguir convencer o novo coveiro que não era para jogar a terra lá no caixão, para eles saírem para beber, para dar tempo do Jean Valjean fugir desse caixão. Aí a gente tem esse momento muito tenso, que é o caseiro tentando convencer ele de tudo que é jeito. Nossa, tenta. E é uma pessoa jovem, né? Então ele não bebe, ele quer terminar logo o serviço dele para voltar para casa, ele precisa daquele dinheiro, e ele tá ficando irritado com as conversas daquele cara, ele só quer terminar logo o serviço dele, e aquele cara não tá deixando. E ele chega a jogar alguns bocados de terra até que o caseiro inventa que ele perdeu, né, a chave do portão, e, e ele tem que pagar uma multa muito alta lá, acho que é 5 florins, pela perda da chave. Foi a única forma que fez com que ele saísse de lá, fosse na casa dele procurar essa chave, porque não entraria sem essa chave, né? E se quem perdesse a chave, né, se o coveiro perdesse essa chave, tinha que pagar essa multa, e ele não tinha dinheiro para pagar essa multa, tinha muitas crianças para poder cuidar, e aí ele acaba saindo, e o nosso Jean Valjean consegue, né, sair do caixão. Mas ainda tem um momento ali tenso, né, que ele acha que ele vai ser enterrado vivo mesmo. Chega um momento que o caseiro, quando vai abrir o caixão para poder salvar o Jean Valjean, o encontra ali praticamente morto, né, porque ele tá meio que desmaiado, meio que não respirando, e tem aquele momento tenso, será que ele morreu mesmo? Mas no final dá tudo certo, né? Os dois voltam, né, no dia seguinte para o convento, ele apresenta ele como o irmão dele, que ele vai ser o novo jardineiro, ele passa lá nos testes, né, na entrevista com as freiras, e ele consegue um emprego, e a Cosette, ela vai estudar dentro do convento, e aí ele vai ter acesso a Cosette, e a vida fica muito boa. Então passa-se alguns anos, pelo meu entender, talvez tenha passado ali em torno de uns 5 a 10 anos, talvez, né? Não dá para você ter uma exatidão. Para isso, teria que fazer contas, coisas que eu não tô afim, porque aí você tem que pensar o tempo que a Cosette ficou com o Thénardier, depois que ele saiu da prisão, quanto tempo ele ficou na prisão. Então, alguém necessita a conta aí, né? Quem fez, coloca aí nos comentários, mas eu não me dei o trabalho. E aí passa-se, acredito eu, em uma média de uns 10 anos, e eles ficam ali no convento, até que chega o momento de que o convento já não é mais uma vida que os comporte, né? Porque o próprio Jean Valjean começa a ficar um pouco inquieto, né? Com toda aquela questão, aquele local de segurança, de tranquilidade que é o convento. E o amigo dele depois, posteriormente, ele morre também, né? E chega o momento que o Jean Valjean fala assim, é o momento de ir, né? De ir pro próximo passo. E ele e a Cosette, eles vão sair lá do convento e vão, né, alugar numa casa, porque, gente, a gente tem que lembrar que o Jean Valjean, ele tem esse dinheiro que ele deixou guardado, né? Então ele vai vivendo durante o período que ele fica ali no convento, ele vive um pouco mais com o dinheiro que ele recebe no convento, e quando a Cosette precisava de uma coisinha ou outra, ele acabava recorrendo a esse tesouro. Depois, mais para frente,
a gente vê que ele sempre que precisava de dinheiro, ele vai se ausentar algumas datas específicas para poder ter, para poder ir atrás desse dinheiro, porque ele não vai trabalhar durante esse período que ele fica com Cosette também não vai trabalhar, tanto que mulher naquela época não trabalhava, né, a não ser que era muito pobre, mas ela estava vindo, querendo ou não, eles estavam em uma classe social acima, né, da pobreza. Mas ele continuou fazendo, né, as caridades dele, mas ele foi um pouco mais comedido nas caridades, tanto porque deu aquele problema, né, com o Ravel lá, quando ele estava dando dinheiro para qualquer um, e aí ele foi mais comedido em dar as suas doações. Porém, ainda assim, isso vai trazer problema ainda nele mais para frente. Então eles saem, né, do convento, começam a viver em casas alugadas. Ele acho que tem 2 casas ali em Paris ainda, né, uma mais pro centro de Paris, uma mais ali pelos subúrbios de Paris. E ele fica um tempo nessa casa, um tempo na outra casa, junto com a Cosette, e a Cosette vai sendo instruída para adentrar a sociedade, né, ou pelo menos futuramente, não é uma coisa que ele pense a longo prazo, que vendo ou não, ele tem aquele pensamento de que talvez a Cosette vai ficar com ele para a vida toda, né, depois ele percebe que não. E aí a gente entra nos próximos personagens que vão vir, são os personagens, primeiro, né, do Mário. O Mário é um rapaz que foi criado pelo avô, a mãe morreu, né, muito jovem, o pai parece que não era alguém que o avô aprovava, né, como pessoa, e o pai o avô meio que tomou a guarda do Marius, né, do pai. E depois a gente descobre que esse pai dele é aquele soldado lá, aquele da patente um pouco mais alta, que o Thénardier salvou. E o Marius, ele tem um pouco de... Ele não conhece o pai, né, porque tudo que ele sabe do pai foi que o avô passou, né, e o avô é uma pessoa muito ranzinza, preconceituosa, e ele acaba não indo atrás do pai, porque ele vai muito pelo que o avô, né, conta pra ele, de como é o pai e tal, e aí ele deixa isso pra lá, ele não teve esse interesse. Porém, quando o pai já estava nas últimas, já para morrer, o Marius vai atrás do pai, e o pai deixa, né, essa carta, informando que se ele tem que fazer bem a alguém, é se ele encontrar algum Thénardier. Se ele encontrar algum Thénardier, ele deve fazer o bem a esse Thénardier. E aí, nesse momento, ele não dá muita importância para isso. O pai dele, ele era acho que é um ex-bonapartista, e ele acaba sendo condecorado dentro desse período que o Bonaparte toma posse de novo do governo, antes dele ser deposto de novo, né, e exilado. Acho que é quando ele faz o retorno da ilha de Elba, se eu não me engano. O posto que o pai dele recebeu não tem credibilidade dentro da sociedade, é como se o posto dele fosse inexistente, porque foi dado durante esse período aí do Bonaparte, quando ele já não era tão popular, não tinha tanto poder. E aí o avô dele vive difamando o pai dele, principalmente por esse posto dele. Quando ele vai lá ver o pai, ele não dá muito atenção ao pai, às histórias, ele não consegue ver o pai antes do pai morrer. Quer dizer, ele vê o pai antes de morrer, mas ele não... Não, ele não consegue ver o pai antes de morrer. O pai morre antes, aí fica essa carta e tal, ele não dá muita atenção pra essa carta. Mas a pessoa que ficou lá, que ele tem contato, né, um vizinho, ele conta, né, sobre o pai dele, que o pai dele sempre ia visitá-lo, né, através da igreja. O pai dele frequentava a igreja, ele frequentava a igreja para vê-lo, porque ele não tinha acesso ao filho, né, mas que ele sempre pensou muito no filho. E aí ele fica com aquele sentimento de remorso, né, porque ele não sabia disso, ele acreditou em tudo que o avô dele disse a ele. E aí ele começa a ver que ele vive uma boa vida, enquanto o pai dele viveu uma vida miserável. Miserável em quê? O pai dele tinha, né, recursos, né, não era abundantes como o avô dele tem, mas ainda era recursos. E aí o Marius entra, né, naquela crise de identidade. Ele se formou como advogado, mas ele renuncia a tudo isso, renuncia ao avô, renuncia à vida boa que ele tem, resolve viver pelos meios dele, e aí ele vai vivendo por esses meios dele. Claro que ele vai vivendo assim mais na pobreza do que na riqueza. E aí dá-se que... E ele continua procurando também assim os Thénardier, ele faz uma pesquisinha sobre os Thénardier, mas a pousada lá dos Thénardier já faliu, e depois disso ninguém mais sabe para onde eles foram, né? Porque, claro, eles são um bando de golpistas picaretas e eles não deixam, né, o nome deles aí
Eles mudaram de nome para não pagar os credores e tudo mais. Acontece que o Marius, né, depois que ele tem essa briga com o avô por causa do pai, né, que acabou morrendo sem ele ter conhecimento desse pai, ele vai viver, né, primeiro ele vive às custas dos amigos. Tem esse grupo de amigos também do Marius que eu vou te contar. É aquele tipo de grupo de jovem que eles acham que eles sempre estão fazendo uma revolução. E aí tem muita conversa aiada sobre política, sobre arte, sobre música, e o que eles acham que é bom, que não é bom, o que já foi bom. Tem um momento ali que ele vai encontrar esses amigos que, olha, sinceramente, e você lê e você fica com aquele sentimento, nossa, precisava disso aqui, não precisava. Mas até entendo que é uma parte que você vai conhecendo os personagens, porque mais pra frente eles vão ter, né, a sua importância na Batalha das Barricadas. É muito chato essa parte, nossa. Aí a gente vai seguindo a história do Marius nesses trancos e barrancos, ele acaba indo viver na mesma muquifo que o Jean Valjean viveu, durante o primeiro período que ele tá com a Cosette, antes do Javert descobrir ele lá. Ele vive ali colados com os Thénardier. E ele deve estar procurando os Thénardier e os Thénardier tá do lado dele. Acho interessante essa jogada do Victor Hugo. O Victor Hugo é foda. O Marius tá lá, né, vivendo essa vida miserável dele, fazendo um trabalhinho aqui e outro lá, vivendo de pão seco e uma sopa à noite, tentando viver ali da miséria e tentando ganhar seu dinheiro, que não tá conseguindo, não tá dando muito bem, quando ele conhece a Cosette. Conhece assim, né, gente? É um negócio assim que dá até medo, se você for pensar. Mas vamos lá. Ele vê, né, a Cosette, né, nos jardins lá da universidade, não sei muito bem se é uma universidade, faculdade, que lugar que é aquilo dali, que é uma biblioteca, não sei o que é. Mas é tipo um jardim comum ali da cidade, né, de Paris, onde as pessoas se convergem, né, passavam por lá. E ele passava sempre ali, e ele começa a reparar na Cosette. De início, ele passava direto, né, quando a Cosette era mais nova, não chamava a atenção dele. Conforme ela vai crescendo e vai virando uma moça muito bonita, porque antes ela era uma moça meio deformada, depois ela fica bonita. E aí ele começa a prestar atenção nela, e ele meio que se apaixona por ela. Aí de início fica naquele, só os dois, assim, ter a ter, só um olhar, ele repara nela, mas parece que ela não repara nele, depois, mais pra frente, ela até chega a reparar nele, aí os dois trocam olhares, mas ele nunca chega nela, e nem ela não vai chegar nele, né, nessa época não vai acontecer, né. Até que o Jean Valjean, ele percebe, né, que os dois estão com essa interação, e ele muda os hábitos, ele muda os horários, e o Marius, ele fica obcecado pela Cosette, gente. Obcecado, não tem outro nome. Quando eu li isso, a única coisa que eu fiquei pensando em medo. Porque ele chega a seguir o Jean Valjean. Isso é um dos momentos em que o Jean Valjean decide mudar de local, porque ele percebe. Ele vai até a casa onde a Cosette mora. Ele descobre, ele só não sabe que andar, aí ele descobre o andar, ele fala com o porteiro, e aí o Jean Valjean chega a dar uma encarada nele, né? Mas ainda assim isso não adianta, e os dois acabam mudando os horários que eles iam, né, no parque, e também mudam de casa, né, eles tinham aquela segunda casa, então eles passam, né, a ficar mais nessa outra casa e não voltam para essa nova casa, porque o Mário sabia o endereço. E aí o Mário fica desolado, porque ele não vê mais a Cosette, entra num frenesi de um amor doido lá, meu Deus do céu. Porque o Jean Valjean, ele meio que assim, ele aprendeu que ele tem que ser mais comedido com as doações dele, aprendeu, mas não aprendeu tanto assim não, tá? E aí, o que acontece? Ele recebe uma carta dos Thénardier, que os Thénardier mandava carta para Deus e o mundo, com outros nomes, contando histórias tristes para poder receber doações de pessoas ricas. E aí ele manda, né, essa carta pro senhor querido, né, Jean Valjean, sem saber que Jean Valjean era quem era, e pedindo dinheiro. E aí aparece, né, a Cosette. Porventura, o Marius, ele vê a Cosette, né, descobre que ela tá lá, porque o quarto dele é adjacente, né, ao quarto dos Thénardier. E ele subindo na mobília dele, ele tem um pedacinho, assim, uma fresta que ele consegue enxergar lá dentro do quarto dos Thénardier. Antigamente, ele nunca teve interesse naquele povo, mas nunca teve esse interesse porque ele percebe, né, que
a Cosette foi até ali, que ela vai retornar, então ele quer saber, faz muito tempo que ele não vê a Cosette, ele fica doido, obcecado, ele tem que ter esse TAT. Os Thénardier, eles estão numa vida extremamente miserável, eles perderam tudo, eles estão vivendo do mínimo do mínimo, então as meninas, elas não estão mais bem vestidas, o menino sumiu, que eles tinham um outro filho, esse outro filho nem mais junto deles estão, depois o Victor vai narrar a história desse menino, e aí a gente vai seguindo aí os Thénardier nessa vida miserável, e o Marius não tá nem um pouco interessado, mas quando ele vê a Cosette entrando naquele lugar, quando ele vê que existe a possibilidade de ele saber onde a Cosette tá, voltar ter esse contato com ela, imediatamente ele começa a ter interesse nos Thénardier, e ele quer saber o que a Cosette está fazendo lá, e aí ele vai, sobe lá no negócio, escuta a Cosette falando com as filhas do Thénardier, né? Então ele vê lá a Epopine, né? Que é a filha mais velha dos Thénardier, tem duas, né? A outra não me lembro o nome, mas a Epopine é uma das mais importantes também. Depois a gente tem uma grande redenção dessa personagem que eu gostei bastante também. Aliás, o Victor Hugo, ele é craque em fazer redenções. Ele vê lá a Cosette entrando dentro da casa dos Thénardier, ele fica interessado. Uau, peraí, o que ela tá fazendo aí? E ela vai embora, o Marius tenta, né, até perseguir ela para poder saber onde é que ela mora, mas ele não consegue. O único jeito é ele esperar que o Jean Valjean venha até ali onde os Thénardier estão e consiga, né, ele consiga perseguir o Jean Valjean depois. Só que enquanto ela sai para ir buscar o Jean Valjean, ele retorna para o apartamento, né, desolado, porque não conseguiu ter um encontro com ela, e ele descobre que os Thénardier estão tramando roubar o Jean Valjean. E aí ele fica, né, transtornado com isso. Ele vai até, né, a delegacia de polícia e denuncia essa emboscada. E para quem que ele denuncia? A Javert, lógico, né? E aí, meu filho, o circo tá feito. O Javert dá uma arma pro Marius e fala pro Marius, você vai disparar essa arma quando os bandidos estiverem lá, né, junto com a pessoa, para que eu possa entrar e prender todos. Acontece que quando o Jean Valjean chega, ele percebe, né, ele reconhece, né, ele não reconhece os Thénardier de imediato, mas o senhor Thénardier reconhece ele, depois que ele reconhece os Thénardier. E aí ele prende ele, né, e fala que quer o dinheiro, que é bastante dinheiro e tal, e os Thénardier, e o Jean Valjean, ele se vê numa situação complicada, porque ele não quer, né, denunciar a Cosette, ele tem medo, né, de denunciar a Cosette, de alguma coisa acontecer com ela, e ele se vê preso ali entre esses bandidos e não sabe como sair. E ao mesmo tempo, a gente tem o Marius escutando tudo do outro lado, e ele, né, pronto para poder atirar a pistola dele lá e chamar o Javert. E a gente não quer que o Javert entre dentro da casa, porque o Jean Valjean tá lá, a partir do momento que o Javert entrar, ele não vai prender só os Thénardier, ele vai prender o Jean Valjean também, porque ele vai reconhecê-lo, né? O Marius decide não atirar, mas ainda assim o Javert aparece, prende todos os Thénardier e tá pronto para prender o Jean Valjean. Na verdade, ele não reconheceu o Jean Valjean de imediato, mas o Jean Valjean consegue fugir, né? E ele pula lá a janela, o Jean Valjean foge, o Marius não consegue ir atrás do Jean Valjean, deu tudo errado. Ele não descobre onde o Jean Valjean está, e a Cosette está, e os Thénardier foram presos, né? E aí ele se vê num beco sem saída, porque... E aí o Javert chega até a questioná-lo porque que ele não disparou, né, o tiro para poder alertá-lo, e ele fala que ele perdeu, assim, o time, né? Mas ok, depois a Epopine, né, acaba percebendo o interesse, né, do Mário sobre a Cosette, e ela fala, eu sei onde ela mora, e ela acaba levando o Mário onde a Cosette mora, e aí o Mário tem, né, porque todas as pessoas lá da família da Epopine são presas, inclusive, né, a Epopine, então a gente tem um período em que o Mário fica ali isolado e tal, depois que ela sai da cadeia, que ela acaba levando ele até a casa da Cosette. E aí, chegando lá na casa da Cosette, o Marius começa a rodear aquele portão, e até o momento que ele consegue ter uma interação efetiva com a Cosette, que até então era só olhares e tal. Depois ele tem uma comunicação efetiva com ela, e os dois começam ali um namoro meio que escondido, né? Um negócio meio esquisito. Mas, para aquela época, a gente tem que considerar muita coisa aqui nessa época.
E aí os dois começam a ter esse romance, né, sem o conhecimento do Jean Valjean, ele faz ideia do que está acontecendo, e quando ele tem o conhecimento, o impulso dele é pegar tudo e fugir, né, porque ele não quer que os dois ficam juntos e tudo mais, porque ele vê que isso ele não vê futuro. Essa é a grande verdade, ele não tem essa esperança, né, que a Fantine tem no romance, ele já é uma cara mais cética, ele não quer que as coisas mudem, ele quer continuar com essa vida que ele tem junto com a Cosette. E aí, o ímpeto dele é fazer isso. Só que aí acontece, né, a barricada lá em Paris, onde o Mário tá um pouco desolado, não sabe o que vai acontecer agora que a Cosette, né, que o Jean Valjean descobriu dos dois, né, qual vai ser o futuro dos dois, que será que eles vão conseguir casar? E aí ele acaba indo para essa batalha, né, das barricadas, junto lá com os revolucionários, é uma coisa sangrenta, a gente tem aí a morte da Hipopine, a Hipopine morre, né, nos braços do Mário, querendo ou não, ela acaba meio que salvando ele, ela que passa todas as informações, é muito interessante essa personagem, porque ela tem, né, toda uma vida de sofrência, né, porque tem aquele período que ela foi muito bem tratada pela mãe, e depois, mais pra frente, eles vivem numa miséria total, onde ela tem que se virar, tem que sempre tá com fome, né? E ela vai se virando, ela vai tentando, né, viver, não tem outra coisa para dizer. E aí ela se apaixona até pelo Marius, mas logo ela percebe que ele tem interesse, né, na Cosette, que é uma moça, né, que até então seria o que ela iria ser no futuro se ela tivesse uma família que não tivesse falido, né? Ela até meio que ajuda, né, o Marius em muitos momentos, eu achei bem interessante. De início você chega até a ficar um pouco irritado com a personagem, porque ela representa tudo que é de ruim no Thénardier, você já tem esse ranço, mas conforme você vai seguindo a trajetória dela, você percebe que ela é só mais uma que vive conforme o sistema, né, e vive muito mal. A gente também tem o Gravonte, que é o irmão dela, que percebeu que ele não tinha um lugar na família, que a mãe não gostava dele como gostava das irmãs, e é bem assim, escrachado. No momento que o Jean Valjean vai resgatar a Cosette, você percebe a indiferença da mãe para aquele filho, e ele vive nas ruas, né? E aí tem vários capítulos em que ele mostra como é viver nas ruas, como tem muitos garotos que vivem nas ruas. O autor ele vai discorrer sobre isso durante um período falando sobre essa realidade, esse problema social. Tem um momento que ele tem um encontro ali com dois meio-irmãos dele, meio-irmãos, porque a mãe teve outros filhos que ela também, né, renegou, e esses filhos eles foram meio que doados, né, para uma outra mulher, porque precisava de umas crianças para poder tirar um dinheiro de uma pessoa que era o avô do Marius, né, tem uma sempre tem uma ligação de um personagem para outro, e ele chega, né, essas crianças acabam, né, virando crianças de rua, porque a mãe vai presa, e o pai, né, que não é pai, na verdade, quem é o pai deles é o Thénardier, não sabe disso, essas crianças ficam na rua. Tem um momento ali que o Gravonte acaba encontrando essas crianças, ajuda eles ensina, né, um pouquinho, né, de como viver. São crianças pequenas, acho que o mais velho tem em torno de 7, 8 anos, e o mais novo tem aí em torno de uns 5 anos, e como você vai vendo a relação desses dois, e depois é só imaginação, como você acha, será que eles sobreviveram? O autor, ele não dá essa continuidade. Então aí a gente tem esse período da Batalha da Barricada, onde o Marius, ele né, a gente tem a perda de alguns personagens importantes, inclusive o Gravonte também morre nessa batalha, também morre nessa batalha aí Popin, e ali a gente tem um outro embate entre o Javert e o Jean Valjean, porque o Jean Valjean, ele recebe, né, o Gravonte vai lá, leva um recado do Marius para Cosette, quem recebe esse recado é o Jean Valjean, e ele percebe que o Marius meio que pode morrer, e talvez a Cosette vai ficar muito triste com isso, então ele vai até essa barricada para meio que morrer no lugar do Marius, né, uma coisa assim, não ficou bem eu pelo menos não entendi muito bem o que ele queria fazer exatamente indo até lá, mas talvez tenha sido isso. E aí ele vai até essa barricada, né, o Mário está lá, o Mário chega até a reconhecê-lo, mas ele tá meio que fora de si, vamos dizer assim, se levante, né, porque também o avô do Mário meio não aceitou o casamento, então ele tá meio desiludido com a vida sobre ele e a Cosette. Por isso que ele vai até lá, da forma que vai, para essa barricada, já com a intenção de a vida dele finalizar ali mesmo. E o Jean Valjean também vai, e o Javert também está lá, por algum motivo que não entendemos muito bem como ele foi parar lá. Ele acaba sendo preso por uma das pessoas lá da barricada, né, dos revolucionários, e que ele acaba
sendo, né, eles prendem ele para ele ser uma das moedas de troca entre a polícia. Porém, o que acontece, né, nesse período é que tanto o Javert fica preso, ele reconhece o Jean Valjean e ele fica doido, porque ele quer pegar o Jean Valjean de qualquer jeito, se torna o único objetivo dele nesse momento, e o Jean Valjean tá ali dentro para poder meio que tentar dar a sua vida no lugar da do Mário. E aí a gente vai vendo, né, toda a batalha, demora um certo tempo, algumas pessoas vão morrendo, como eu disse, Gravante morre, o Popinho morre, né, no lugar do Marius ali. Aí o Marius, ele é gravemente ferido, o Jean Valjean consegue, né, resgatá-lo. Enquanto isso, o Javert tá atrás dele, quando ele consegue se libertar lá da barricada, de ser um prisioneiro, o pessoal acaba deixando na mão do Jean Valjean dele matar ou não o Javert, né? E o Jean Valjean escolhe por não matá-lo. E a gente ainda tem um leve suspense ali que o autor coloca, só que o tiro foi dado, parece que matou o Javert, mas depois, mais pra frente, a gente descobre que ele não matou o Javert. E aí o Javert fica com esse peso na consciência, porque o Jean Valjean podia ter matado, e ele não matou. Ele deixou que o Javert ficasse livre, e aí ele pega, né, o Marius e vai salvar o Marius, só que ele precisa fugir, e a única forma dele fugir, que agora ele estava lá junto com os revolucionários, ele poderia ser preso por ser um dos revolucionários, e ele precisa chegar com o Marius num local onde ele possa ser atendido, né, porque ele não pode deixar ele morrer por causa da Cosette, ele tá pensando no futuro da Cosette. Aí vem a parte dos esgotos de Paris, que é quando, né, o Jean Valjean, para poder salvar o Marius, ele acaba entrando nos esgotos, fugindo aí da polícia, e vai passar por todas essas tribulações para poder chegar, né, o mais próximo possível, né, ou pelo menos uma parte segura da cidade, onde ele possa ir atrás de um médico, né, ou para poder tratar o Marius. E nesse período que ele entra ali nos esgotos de Paris, ele vai ter. Aí o Javert, né, já foi lá para a polícia e tal, só que ele tá meio que perseguindo o Thénardier. Olha só que coisa. O Thénardier tá lá fugindo também da polícia, né, de um roubo que não deu certo, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, gente. O senhor Thénardier tá fugindo e ele também entra, né, dentro dos esgotos, ele entra só numa tubulação, onde tem uma grade e tal, que ele meio que tinha a chave disso daí, ele entra e se esconde lá. Só que o Javert estava perseguindo ele, percebeu que ele tinha se escondido lá. E aí ele fica esperando ele sair, só que ele não sai. Enquanto isso, o Jean Valjean tinha entrado na tubulação por um outro caminho, né, para chegar até um ponto seguro, e a gente vai vendo. Aí tem uma parte que o Victor Hugo vai descrever todos os esgotos de Paris, que eu achei bem interessante, porque faz parte ali da parte da ação da história, né, que a gente vai seguindo o Jean Valjean passando por aqueles esgotos, e eles são perigosos, e aí tem toda essa descrição, conta toda a história, achei, essa parte eu achei super. Ele consegue, né, com muita dificuldade, chegar com o Marius até essa saída, só que essa saída tá fechada. Quem tá lá? Thénardier. O Thénardier, ele não reconhece o Jean Valjean, porém ele pega um pedaço de tecido dele e guarda, né, da camisa, quando o Jean Valjean não tava percebendo. E os dois ali fazem meio que vamos dizer assim, eles fazem meio que um TAT, né, uma negociação, aí eles negociam lá, que ele tem a chave para ele poder sair com o Marius e tal, porque ele queria que alguém saísse na frente dele, porque ele sabia que o Javert estava de butuca, né? Então, se a pessoa saísse primeiro, o Javert ia acabar prendendo essa pessoa e não prendendo ele, e ele, né, teria a oportunidade de sair ileso. E aí ele faz essa negociação fingindo que não tem nada a perder por ficar lá bastante tempo no esgoto, ele poderia sair a qualquer momento, e ele consegue aí, o Jean Valjean caia no assunto dele, e o Jean Valjean sai primeiro. Lógico, o Javert logo reconhece que vai prender ele, né? E aí ele pede, pelo amor de Deus, para poder salvar o rapaz. E o Javert vai com a carruagem, leva o Marius até o endereço da casa dele. Lá ele é entregue à família dele, e o avô dele chama o médico, e assim ele consegue sobreviver. E o Javert, ele acaba deixando o Jean Valjean ser livre, né? E ele não prende o Jean Valjean, mas ele fica, né, num passe de consciência mesmo, porque tudo que ele faz é conforme a lei. E aí, a partir do momento que ele deixou o Jean Valjean ser livre, meio que a vida não fazia mais sentido para ele. E não tinha como ele fazer outra coisa, porque o Jean Valjean deixou, né, ele viver. Ele estava vivo porque o Jean Valjean deixou ele viver, porque ele poderia ter matado ele, mas não matou. E aí, quando ele liberta, né, o Jean Valjean, ele meio que quebra, né, alguma coisa na cabeça dele que não faz mais sentido viver, e a gente tem aí a finalização do personagem Javert,
com ele deixando um relatório, né, como sempre, né, muito bem detalhado, dentro da profissão dele, com extremamente eficácia, né, e aí ele se joga da ponte e acaba se matando. Faz sentido, né, a morte desse personagem, eu achei que ficou muito coerente com o personagem. Depois a gente tem aí os capítulos onde o Marius ele vai se recuperar da doença, depois o Jean Valjean se apresenta com a Cosette, aí vai ter, né, toda a redenção do personagem do avô do Marius, né, também, né, a relação entre o avô e o Marius, onde o avô vai aceitar, né, a Cosette como noiva, porque ele quer que o neto próximo a ele, e aí depois, mais pra frente, vai ter o arranjo do casamento, os dois vão casar, e tudo vai ficar lindo e maravilhoso, só que não. E aí o Jean Valjean, né, vendo que os dois ali estão numa vida muito boa, a Cosette tá com tudo arranjado, meio que a vida pra ele meio que não faz sentido depois que a Cosette, né, tem a sua própria vida. E ele fica com aquele sentimento de remorso, de que ele deveria contar, né, pro Marius, pra Cosette, que ele é um ex-presidiário. Ele toma a decisão de contar isso pro Marius. O Marius, né, cheio de preconceito, não sabe lidar com a informação. Ele acaba estabelecendo algumas regras, né, entre a visitação do Jean Valjean com a Cosette. Ele quer tirar o Jean Valjean imediatamente da vida do Cosette quando ele descobre que ele é um ex-presidiário. É muito interessante essa parte. Ele vai estabelecendo algumas regras de visita do Jean Valjean e essas regras elas vão mudando. E ao mesmo tempo que elas vão mudando, elas vão restringindo o acesso do Jean Valjean à Cosette, até o momento em que ele não faz mais parte da família e que ele não aparece mais. Ele percebe que ele já não é mais bem quisto, resolve se afastar de vez. E aí a gente vai ver um período de depressão do personagem, o personagem vai ficar bem depressivo, até o momento que ele fica muito doente, já perto da morte. E a gente vai seguindo isso com o coração dolorido, porque a gente seguiu toda a história dele, né, essa afeição que ele tem com a Cosette, você se afeiçoa também a relação dos dois, e aí nesse final você fica morrendo de raiva do Marius. Até o momento que o Thénardier ele vai até a casa do Marius informar que ele sabe quem é que salvou ele lá dos esgotos, e ele achando que era uma informação para ele arrancar dinheiro, que o Marius queria saber essa informação porque ele queria matar a pessoa, alguma coisa assim, e ele acaba fazendo bem sem querer, né? O Marius vai e descobre que foi o Jean Valjean que salvou ele, que ele também estava vivo por causa do Jean Valjean. E aí ele resolve, né, nossa, o que eu fiz? Eu afastei ele por preconceito. E aí ele e a Cosette vão correndo atrás do Jean Valjean para poder ficar, né, eles ficarem juntos novamente, mas infelizmente ele já tá no final da vida. E ele morre, né, mas deu tempo deles dessa parte, deu tempo deles se reencontrarem, aí tem aquele momento de redenção dos personagens, e o Jean Valjean morre feliz, mas é muito triste. Nossa, esse final é triste e feliz ao mesmo tempo, né? Porque a família dele estava ali junto com ele na hora que ele passou, né? Que é a pessoa mais importante para ele, que era a Cosette. E foi muito emocionante. Quando chegou nesse final do livro, eu até chorei. Uma coisa rara de acontecer com a leitura, mas eu achei muito, muito emocionante. É um livro que demanda muito tempo de leitura, demanda muita força de vontade, porque não é porque a leitura é difícil de ser feita, mas é porque tem essas partes em que o autor ele vai falar de coisas que não tem nada a ver com a história, e você fica assim, meu Deus! E tem muitos personagens muito interessantes, e é uma leitura lenta, né? Você tem que estar determinado para fazer. Eu estabeleci uma meta de leitura de 2 meses para realizar a leitura desse livro. Tinha dias que eu lia mais, tinha dias que eu lia menos, em torno ali de 30 a 50 páginas por dia, foi o que eu estabeleci, mas tinha dias que eu lia em torno aí de 100 páginas, 150 páginas, dependendo do ponto ali do capítulo. Momentos em que eu fiquei mais, assim, lenta na leitura foi o período que teve a Batalha de Waterloo, o período do convento, foi assim, bem cansativo. Esse período do Marius mesmo, eu não achei interessante, nem dos amigos dele. Teve ali um pouco de digressão, mais de minha parte do que do próprio Victor Hugo. O momento que ele apresenta também ali o Gravonte, demorei um tempo para poder entender o porquê que ele estava falando daquele personagem. Depois que eu me afeiçoei um pouco ao personagem, o personagem não teve tanto destaque, ele, né, mais para frente ele nos é tirado, né, mas ainda assim gostei, achei um personagem muito bom. E o ponto central, né, do livro, que é quando a gente fica assim, aquela raiva dos Thénardier, mas os Thénardier ali estão para mostrar o que há de mais miserável no ser humano, né, que é o tema principal do livro, os miseráveis, né.
E não miserável de dinheiro, miserável de sentimentos, de empatia, de amor, de tudo. E a gente vai lendo e a gente vai percebendo como o ser humano é miserável mesmo. E aí são muitas pessoas, né? Muitas pessoas mais ruins do que boas. E como a vida é dura, né? Como a vida é dura. É uma leitura que me deixou com gostinho de saudades depois, né? De 2 meses de leitura. Eu terminei com um sentimento de, não queria que acabasse, apesar de ter, em vários momentos do livro, querer que acabasse. É um paradoxo. Mas gostei bastante, recomendo a leitura. Mais uma vez digo, não é uma leitura difícil, é uma leitura grande. Então você tem que se dedicar, você tem que estabelecer períodos de leitura. Se você não entrar numa rotina, se você não tiver força de vontade, você não termina esse livro. Isso é fato. Tem uma parte também, um adendo que eu gostaria de fazer, que é o início da história, que fala sobre o bispo de Digne. São mais de 100 páginas, você seguindo a história dele, detalhe a detalhe, para você entender o quanto que ele é bom. É muito interessante, mas ao mesmo tempo você fica assim, ué, ele que é o personagem principal, porque primeiro a gente é apresentado ao bispo de Digne, de uma forma mais detalhada. Depois, mais pra frente, vem a história do Jean Valjean, que vai contar um pouquinho sobre ele, sobre a família dele, por que ele roubou aquele pão, né, que ele tinha os sobrinhos para alimentar, ficou sem trabalho, acabou roubando pão, foi preso, depois ele não tem mais informações sobre esses sobrinhos, e provavelmente eles não sobreviveram todos, né, porque ele era a fonte principal de renda, né, desses sobrinhos, e é algo muito triste, né, por causa de uma decisão de um juiz lá, várias pessoas foram impactadas, e são coisas que você vai pensando aí ao longo da leitura, muito interessante. É um livro maravilhoso, eu fiquei fãzaça do Victor Hugo, mas é isso. Eu queria mais fazer esse tipo de resenha, porque quando eu terminei de ler o livro, eu senti que quando eu fui pesquisar para ver se alguém estava falando sobre esse livro, todo mundo fala muito superficialmente, e eu queria mais informações, eu queria mais contato, eu queria mais conversa, e as pessoas falam sem, sei lá. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você tenha gostado do vídeo e queira, né, continuar a ver esse tipo de conteúdo sobre isso, sobre livros, sobre resenhas mais aprofundadas, é só se inscrever no canal, deixa seu comentário, comenta sobre a sua experiência de leitura, o que você achou, o que você não achou, se você não leu, se você quer ler. Espero que você tenha chegado até aqui, que você tenha aguentado toda essa falação sobre Os Miseráveis. Mas é um livro incrível. Eu acho que todo mundo deveria ter a experiência de leitura. Eu sei que nem todo mundo vai ter. E depois que eu terminei esse livro, eu fiquei com aquela sensação de que eu deveria reler a versão resumida lá do Valci Carrasco, para ver se eu tenho o mesmo mix de sentimentos que eu tive lendo Os Miseráveis. Então, se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!